Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 897. Estamos falando de virtudes. Vamos lá? 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, na esperança de que isto lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? Esse pensamento não prejudicará o seu progresso? É preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. Então, quando nós temos uma ação que vai beneficiar alguém, estamos fazendo a caridade. Para aquela pessoa, pode ser algo positivo, que vai ajudá-la a se alimentar, a ter uma nova oportunidade, a ter um ombro amigo que nos ouviu. Então, estamos fazendo a caridade para aquela pessoa. Mas para nós, só vai ter resultado positivo caso nós tenhamos a intenção de servir, simplesmente. Se não esperarmos nada em troca. Se nós fizermos algo a alguém, na expectativa de colhermos com isso um benefício para nós mesmos, não estamos fazendo caridade, estamos fazendo uma troca. Então, a verdadeira caridade, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, que nos foi trazida por Jesus, é aquela que é totalmente desinteressada, em que eu vou fazer o bem porque tenho essa oportunidade. O exemplo do samaritano que passava por ali e acolheu aquele homem que estava abandonado à beira do caminho. Ele não sabia de onde ele vinha, quem ele era, qual a religião, se ele era judeu, samaritano, gentil. Não importava. O que importou para o samaritano é que ele tinha a oportunidade de servir e serviu. E depois seguiu a vida em frente, sem esperar nada em troca. É esse o sentido da caridade. Então será uma virtude quando nós, com o coração benevolente, desejarmos o bem de alguém e agirmos nesse sentido, sem esperar nada em troca. 897A. Entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo, faz o bem por cálculo, e não impelido pelo calor natural do seu coração. Então, é a mesma resposta, né? A questão é a mesma. Fazemos o bem com o propósito de servir a alguém ou a nós mesmos? Se for a nós mesmos, o reconhecimento, a gratidão, isso já é o nosso pagamento. Se for em benefício do próximo e sem desinteresse, estamos vencendo o egoísmo e nos tornando pessoas melhores. Consequentemente, estamos construindo uma virtude. 897b. Não haverá aqui uma distinção a ser estabelecida entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e os cuidados que empregamos para corrigir os nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas o fato de nos emendarmos, vencermos as nossas paixões e corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e dos elevarmos, constitui igualmente sinal de inferioridade? Não, não. Pela expressão fazer o bem, queremos dizer ser caridosos. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, porquanto esse é o objetivo para o qual todos devem tender. Então, vivemos fases. Existe uma fase em que nós fazemos a caridade como uma troca, como uma oferenda a Deus para que possamos ter um benefício. Tudo bem. Era necessário esse momento em que, ainda egoístas, fazemos por nós mesmos,
Mas o que fazemos quando caridosos também auxilia alguém, como foi dito na questão lá na primeira, né, 897. Nós podemos estar fazendo bem para uma pessoa. Isso vai mudar a vida dela. Já é um mérito. Não será caridade para nós quando for desinteressada. Mas se nós ainda não conseguimos fazer a caridade desinteressada, que façamos aquela que esperamos a troca. Com o passar do tempo, nós vamos sentir o prazer de sermos caridosos, o sentimento positivo que isso gera em nosso íntimo. E aí a recompensa não vai ser mais um benefício na vida futura, porque vamos receber a recompensa no ato que fizemos, a alegria de servir. E isso é uma construção. A partir do momento em que nós tivermos esse sentimento dentro de nós, a alegria de servir, então não vamos mais necessitar de recompensa, porque essa satisfação já nos será a melhor recompensa. E o desinteresse vai gerar uma vida futura melhor. Porque vencendo o egoísmo, nós não vamos nos frustrar com aquilo que encontrarmos na vida futura. Vamos estar conscientes daquilo que fizemos e teremos uma vida futura mais serena, mais tranquila, satisfeitos por termos agido da melhor forma. Então, tudo é um processo. Aos poucos, as pessoas vão se transformando e é preciso vivenciar as experiências para perceber isso. 898. Visto que a vida corporal não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto de nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isto vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa e se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo e porque devemos o progresso realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então é bem assim. Nós viemos nesse mundo para evoluir. A evolução é feita com duas asas: a asa da moral e a asa do conhecimento, da tecnologia. Abrir mão de uma asa vai tornar o nosso voo defeituoso. Nós precisamos, então, buscar o conhecimento, ampliar as nossas ações, já com convicção, conhecendo bem a natureza a qual estamos inseridos, né, neste mundo, e utilizando a nossa inteligência em benefício de muitos. Com as descobertas de alguns remédios, muitas vidas foram salvas. O cientista que foi responsável por essa pesquisa tem o mérito de encontrar. Então, tudo se encadeia para que nós encontremos a perfeição. E a perfeição passa pelo conhecimento de tudo que está ao nosso redor. 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade, enquanto o outro deve a fortuna ao seu trabalho. Ambos a empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual o mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos porque sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros. Como sucede frequentemente, nem mesmo se lembra dela. Então é assim. A pessoa nasce num lar pobre, se esforça, se dedica, pela sua competência e inteligência, constrói uma fortuna. A partir daí, ele tem um instrumento para auxiliar outras pessoas. Só que como ele é orgulhoso, ele se acha melhor do que o outro, então ele diz assim, se você quer ter o que eu tenho, trabalhe como eu trabalhei. Isso mostra uma posição de inferioridade do espírito, que acredita ser privilegiado pela sua inteligência e por isso conquistou a fortuna. Aquele que herdou a fortuna pode não dar o devido valor a ela. Ambos são responsáveis pelo que fizeram, daquilo que Deus emprestou naquela encarnação. Mas aquele que, por orgulho,
deixa de auxiliar o próximo por se achar melhor que ele, esse comete um erro ainda maior. 900. Aquele que acumula incessantemente sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa válida no pensamento de que acumula com o objetivo de levar maior soma aos seus herdeiros? É um compromisso com a consciência má. Será mesmo que é para os herdeiros? Ou será que a pessoa vai acumulando riqueza e quer sempre mais para mostrar que ele é melhor? Então, a intenção é o que dá o resultado na vida espiritual. Se nós fazemos isso com um propósito firme, nobre, de cuidar daqueles que são da nossa família e outros, né, que dependem de nós, na aplicação boa dos recursos que adquirimos, é a nossa intenção que vai ser mais meritória ou menos meritória. Se nós simplesmente guardarmos de uma forma sovina, às vezes deixando até de usufruir das coisas deste mundo para angariar e amealhar recursos, somos escravos do recurso. É ele que nos pertence, perdão. Nós é que pertencemos a ele e não ele que nos pertence. Então, é tudo intenção e valores que nós vamos desenvolvendo à medida em que vamos evoluindo. 901. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. O segundo só é avarento para com os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre indisposto para fazê-lo. Contudo, se quiser realizar uma fantasia, terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Aquele que goza porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu uma parte de sua punição. Então, é o que eu disse na questão anterior. Não usar os recursos em próprio benefício já é algo ruim. Então, você vira propriedade dos recursos que você possui. Eu quero ter tanto que não posso gastar nada. O outro vai satisfazer os próprios desejos. Tanto um como o outro, quando chegarem no plano espiritual, vão chegar sem nada. Aquele que teve privilégios e usufruiu da riqueza em seu próprio benefício, vai sentir falta do tratamento e da forma com que as pessoas o viam. Aquele que é sovina e que não gastava nem consigo mesmo, vai ficar preso à fortuna que ele amealhou, quando os seus herdeiros forem dilapidá-la. Aí vem o sofrimento. Então percebe que sempre é uma intenção, é o significado daquele objeto para você que vai mudar a sua vida no além-túmulo. Então, se nós tivermos na consciência que tudo aquilo que nós tocamos e vemos e possuímos hoje aqui neste mundo, um dia vai ter que ficar para trás, porque nós também o deixaremos esse mundo e partirmos para o mundo espiritual, serenos de termos feito o melhor ao nosso alcance, isso vai nos trazer paz. Se nós ficarmos ainda dependendo que a nossa felicidade seja construída através dos bens que possuímos, vamos sofrer quando estivermos no mundo espiritual. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, continuaremos a partir da questão 902. É muito interessante, né, esses conceitos das coisas materiais, porque a vida material ela é tão transitória, né, e a gente não toma consciência disso. Acredita que viver é esse corpo, é esse mundo, são os prazeres dessa vida. E a realidade é que passamos aqui um tempo muito curto. A nossa vida verdadeira é aquela que temos no mundo espiritual e são construídas por sentimentos e valores, pela caridade, pelo amor ao próximo, conforme Jesus nos ensinou. Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade do aprendizado e a presença inspiradora dos vossos mensageiros. Que possamos a cada dia
temos a força de vontade de praticar tudo aquilo que temos aprendido ao longo desse tempo em que a doutrina espírita adentrou a nossa vida. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.